Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Eu vou aumentar aqui só para te sentir o que eu estava te esperando aqui, ó. Tava lembrando quando a gente foi lá na Tecoitati, né? E a gente tentou fazer várias coisas e a vida foi nos levando, né? E agora a vida nos uniu de novo e a gente está aqui para fazer a Semana dos Povos Originários no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade na modalidade virtual. Então, eu te agradeço, irmã, por esse comparecimento. E para os nossos ouvintes, nossos seguidores, os meus e os seus, essa conversa ela visa criar um ambiente propício para convidar as pessoas para assistir a sua fala, a sua representatividade nessa semana do terceiro congresso. Então, a Querechu é a liderança indígena da TI Morro dos Cavalos, coordenadora executiva da APIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também da Comissão Guarani Virupá, e graduada em licenciatura intercultural indígena pela UFSC, a primeira mulher indígena reconhecida como cacique, é isso? E a primeira liderança indígena a ser vacinada aqui em Santa Catarina. Então, esse pioneirismo, né, já te acompanha, né? Boa noite. Pode falar com os nossos ouvintes, dar o seu boa noite e falar da importância, né, dessa representatividade num congresso mundial. Oi, Marta. Tá cortando um pouco tua voz. Ai, tá. Deixa eu cortar aqui o. Não sei se é a internet que tá meio ruim. É, para mim tá tranquilo agora, tá bom? Ficou bom agora? Agora tô ouvindo. Tá. Então, eu fiz a tua apresentação, falei um pouco de você, não sei se ficou bom, mas eu gostaria que você falasse da importância, né, em primeiro lugar, dessa representatividade do povo guarani no Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Assim, boa noite, então. Boa noite, Marta. Boa noite a todos, a todas e a todos, né, que estão nos acompanhando também aqui. E agradecer também, né? Eu quero agradecer o convite para poder participar dessa atividade, né? Desse congresso, né? Que não é, como se diz assim, não é, é uma responsabilidade muito maior, né? Que a gente vai estar falando para o mundo, né? E então, assim, para mim, estar representando meu povo num espaço assim, onde eu consiga transmitir, né? Um pouco da nossa história, da nossa realidade, da nossa luta, das nossas dificuldades, mas também eu sempre falo assim que é uma oportunidade sempre de repassar também os nossos conhecimentos, as nossas sabedorias ancestrais, né, para a humanidade, porque a gente está muito preocupado com o nosso planeta, nós estamos preocupados com todos os seres vivos, né, e, e a gente vê que ela está cada vez mais sendo destruída, e a gente sabe o final dessa destruição, né? Então a gente quer que quanto mais pessoas se conscientize e comece a fazer uma ação, se mobilize, né? A gente fala que a gente precisa mobilizar, nós precisamos mobilizar a terra, nos mobilizar, porque um corpo parado é um corpo doente ou é um corpo morto, né? E a gente não quer isso, precisa se movimentar, né? Então, assim, para mim, trago assim com muito carinho, né? Com muito respeito também
mas assim, essa oportunidade assim de estar repassando esse conhecimento, porque eu me sinto bem, eu consigo viver, eu tenho assim nada mais, nada menos do que terra, ar, né, e água boa, o nosso fogo, né, que é o nosso sol, o nosso alimento, né, que nos alimenta e nos cura. E é isso que nós precisamos, que todo ser vivo precisa, né? Fora isso, a gente não tem outras coisas e a gente nem quer, né? Porque a nossa maior riqueza é isso, né? Então, para nós, essa é a oportunidade de a gente estar falando sobre isso. E eu fico bem feliz, assim, de poder estar em nome dos povos indígenas, mas também em nome do meu povo, né? Do povo Guarani-Mbuá, né? Que a gente vive nesse movimento, nessa mobilidade, a gente faz, assim, levar essa mensagem para o mundo, né? Então, estou bem feliz. Então, mais uma vez eu quero te agradecer também, né, por ter me ajudado logo no início a fazer os contatos com a Valderias Pipá, com a Josileia Caigang. Você foi a primeira pessoa que eu contactei pedindo assim uma orientação, né, me ajudou bastante nesse contato. E agora a gente está com uma representatividade bem boa no Congresso. A gente já teve a live com a Josileia Caigang, com a Valderez, são dos povos Caigangue e do povo Lacanochoclen, e, e essa representatividade feminina, sabe? Quando a gente começou a pensar nessa Semana dos Povos Originários no Congresso, a, a, a solicitação foi que a gente buscasse essa representatividade feminina. E no primeiro momento eu não achei nada difícil, porque está num crescente, está numa representatividade bem boa, e vocês têm feito grandes mobilizações, né? As mulheres, agora com a criação da Amiga, né? Que é um movimento das mulheres, e aí vai ter a marcha. Você poderia falar um pouco dessa expansão do feminino na liderança, né, dos povos originários? Pois é, eu estava exatamente na reunião das amigas, né? Então, assim, a gente está justamente organizando, né, a Marcha das Mulheres, que vai ser do dia 5, do dia, perdão, do dia 7 a 11 de setembro, né? E a gente está trazendo como tema as originárias, né? Reflorestando mentes para a cura do planeta. Olha que lindo. E a gente está trazendo esse tema, assim, porque quando a gente pensou na primeira marcha das mulheres indígenas, a gente precisava trazer os nossos corpos, né? Porque todo o território, o nosso território, todos os territórios, ele tem a parte masculina e a parte feminina, né? E a gente sempre discutiu em todas as políticas públicas, em todas as questões de direito, a gente sempre fala da questão indígena, mas a gente sempre falou aberto, né, para que fosse de um e do outro, e nesse sistema, né, que sempre vai gerando, empoderando, sempre vem a questão do homem, né, o homem para fazer isso, o homem para fazer aquilo. E isso também foi adentrando muito dentro das nossas aldeias, né? E aí a gente começou a ver que as mulheres, elas precisam ser visibilizadas, porque o maior sustento da cultura indígena e o maior sustento de uma comunidade, de uma família, ela vem da mulher. A mulher que é a gestora de tudo, né? Então, foi a partir dali que a gente pensou como que nós vamos nos apresentar para a gente conseguir falar, né? Porque assim não é a gente ter voz, assim dizer assim, a gente precisa dar voz para as mulheres, porque voz a gente tem, a gente precisa fazer com que as pessoas nos ouçam, né? Então assim a gente trouxe muito forte a questão do território mesmo, né? O território, a mulher ela carrega dentro dela o território, porque a nossa mãe terra, né? Ela é feminina. E é ela que nos gera vida, e é ela que
nos sustenta, é ela que nos alimenta, nos mantém vivos. E quando eu falo nós, seres vivos em geral, né? Seja ela planta, seja animais, né? Todos os seres vivos que existem nesse planeta somos sustentados pela Mãe Terra. E aí, então, por que então que a gente, para a gente conseguir fazer essa cura da Terra, né? Porque assim como nós mulheres estávamos, né? Sem poder ser ouvida, fazendo todo esse sustento, seja ela da cultura, da família, do território, como que nós poderíamos fazer a cura da Mãe Terra? Porque nós, feminino, mulher com mulher, nos entendemos, né? Eu sempre falo assim, se um homem disser para nós que entende nossa dor, não é verdade, porque não vai saber. E se nós disser que a gente entende a dor de um homem, né? Ou sente a dor do homem, também não é verdade. A gente pode imaginar, talvez, comparar com alguma coisa, mas não é a realidade, né? E quando, por exemplo, a gente fala assim, eu tô sentindo a dor do parto, né? Tipo, uma mulher falar, a gente já imagina a extremidade da dor que a pessoa tá sentindo, porque não sabe a dor do parto, né? Um homem não vai saber isso. Então a gente pensou de trazer esse tema das mulheres, né? Território, nosso corpo, nosso espírito, porque é exatamente o que a gente fez, né? Ir para Brasília fazer a Marcha das Mulheres com os nossos corpos, porque a gente também não é da feição da mulher também fazer essa frente de guerreiro, né? Como de sair com arco e flecha, às vezes, né? Até com a lança. A gente tem a puir, Uhum. né? A Caiapó ainda com facão, né? É diferente. Mas a maioria de nós mulheres, assim, temos essa questão de fazer a nossa luta com o que a gente tem em nossas mãos, né? E a força que nós carregamos são os nossos instrumentos, né, da nossa espiritualidade, nosso espírito, né? E é ele que vence para nós, porque a energia que a gente recebe da Terra, a energia que a gente recebe desse universo, que a Terra, né, ela vai criando, ela vai gerando, né? Seja ela da água, do ar, de tudo que a gente segue, ela vem da Terra. E para a gente conseguir isso, esse poder, a gente precisa estar alinhado espiritualmente. Então, nós fomos para Brasília com nossos corpos, com o nosso espírito, para defender os nossos territórios. Assim. E foi muito forte para nós assim, essa questão dessa cura, né? A gente sentiu assim, a vibração da Terra mesmo e a gente também teve esse retorno, né? A gente fala que a própria pandemia que veio, ela é uma reação da Terra. Quando alguém está ali, né, no leito de morte e ela começa a ter uma reação, ela precisa jogar isso para fora. Então a gente sabe que faz parte dessa cura, né? Uhum. E agora, então a gente ficamos assim todo esse tempo de pandemia, refletindo, discutindo. Aí veio a AMIGA, né? Que é a Organização Nacional das Mulheres Indígenas. E aí, então, a gente foi para as lives, né, os nossos encontros online, e foi aonde a gente lançou, então, as originárias do Brasil, né, porque a gente está falando de nós, mulheres da terra, né, então a gente fez as lives, assim, por biomas, né, a gente contemplou todos os biomas do Brasil, né, dos Pampas, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia, a gente foi, né? Todas foram muito bem representadas. E nós aqui do Sul fomos as mulheres sementes, né? Uhum. Da Mata Atlântica, assim, porque mais do que reflorestar essa floresta do bioma Mata Atlântica, a gente precisa semear semente, né? Porque o nosso bioma ele está muito destruído, né? E foi uma força muito grande, assim, foi muito forte, assim, a nossa ida, né, das mulheres sementes. E aí, então, com o resultado, a gente sempre para avaliar esses encontros. E aí a gente pensou assim, bom, agora a gente conseguiu fazer tremer o chão, né? A gente conseguiu fazer a terra vibrar e ela dar essa resposta para nós. Mexemos com as águas, mulheres águas, né? As mulheres, né, planta, a mulher terra, né? A gente mexeu com toda essa estrutura.
Agora a gente preparou a terra, né? Agora a gente precisa fazer o reflorestamento, né? Reflorestar as mentes, porque Reflorestar. a, soci- a sociedade, né? A sociedade em geral, o ser humano, né? A gente percebe que às vezes quando a gente consegue mobilizar várias pessoas dentro da sociedade, a gente consegue despertar um sentimento dentro dele, né? Dele começar a sentir isso, seja ele dor, seja ele pena, não sei, algum sentimento a gente desperta, né, dentro dessa sociedade. Mas é só aquele momento que a gente está falando. Depois saiu dali daquele momento, então assim, não existe uma conscientização daquele sentimento, do que a gente está falando. Porque as nossas mentes elas foram matadas no início da colonização, no início que foi implantado, pensado nesse sistema capitalista, ele foi a nossas mentes foram, a gente fala assim, a gente sofreu um desmatamento, né? Porque as pessoas olham, por exemplo, assim, passam, vê um monte de desmatamento, várias pessoas entrando ali, derrubando árvores, às vezes as pessoas olham, sabem que aquilo é errado, mas não tem uma ação ou uma reação para aquilo que está Uma acontecendo. sensibilidade, né, E aí, para lidar com aquilo. isso. E aí eu falo assim, existe um sentimento, mas não existe uma conscientização, né? Que é tipo você tá atento e dizer, não, eu preciso fazer algo, né? Quando a pessoa é consciente, ele tem esse pensamento e essa E uma reação. Eu continuidade lembro, também, né, nessa ação. sim, e eu lembro que esses tempos, durante a pandemia, eu lembro do Merong, o Pataxó, Sim. né? Que faz a venda de artesanato, vai para o Rio Grande. Ele fazendo uma live lá em Porto Alegre e ele fazendo o maior barulho porque eles iam derrubar um pé de gurapuvu no centro de Porto Alegre. E aí ele falava assim, aquilo era muito dolorido para ele, né? E aí eu assistindo assim aquela live aquele dia, ele fazendo a transmissão ao vivo, e aí eu pensava assim, meu Deus, assim, dava para sentir assim a verdade, né? Da luta pela árvore que estava sendo tirada do centro da cidade, né? A única árvore que tinha na cidade, o pessoal estavam cortando, assim, né? Mobilizando, as pessoas chegavam, daí tinha pessoa que chegava e somava a luta, acho que tinha outros que passavam e falavam assim, o cara é maluco, né? Tá aí uma árvore, né? Mas é esse sentimento, né? É essa conscientização, né, que a gente pensou de trazer. Então, a gente precisa, mais do que semear semente, mais do que fazer reflorestamento, porque esse é o chamado nosso. A gente quer fazer o reflorestamento de todas as florestas brasileiras. Esse é o chamado forte, o nosso objetivo forte. Mas a gente precisa curando, né? Curando a terra, curando vários espaços, curando a água, curando a mata, mas a gente precisa curar a mente da sociedade. Então a gente está trazendo esse tema agora das mulheres, né, das originárias, né, reflorestando mente para a cura do planeta, né? Então é isso, sim. Ah, então, esse nome do nosso Instagram aqui, ele foi pensado pela Gerá, numa conversa que a gente teve, aí eu falei, como é que a gente vai botar o nome? Ela falou, Povos Originários do Brasil. Então foi a Gerá, quando ela começou a conversar com a gente para a gente fazer, e aí a ideia de você colocar o nome que seja uma ideia mais abrangente, que seja um nome que abarcasse todas as especificidades, né, dos povos, a gente não sabia como. Eu não domino muito bem Instagram e não sabia como que a gente ia fazer isso com autoridade, né? Com verdade. E aí ela falou assim: não, nós já estamos usando essa terminologia povos originários do Brasil, e esse é um nome bom, é um nome forte. E aí a gente, quando criou o Instagram, a gente colocou esse nome. Mas assim que a gente tiver passado o congresso, nós vamos usar
esse Instagram para incorporar as lutas e colocar à disposição dos povos mesmo para que ele sirva ao propósito de atender as necessidades dos povos, né? E uma outra coisa, bom tu trazer o Merong, né? O Merong é um dos nossos apoiadores ali no um dos apoiadores ali do povo caigangue na Casa de Passagem Indígena, né? E eu tenho o prazer de conhecer, e é uma pessoa super articulada, tá lá na retomada Conglu e tá indo para outras retomadas. Ele é um circulador um movimentador de movimentos, né? E é bem interessante deixar o meu abraço aqui para o Merong. E também para o povo, né, lá da Casa de Passagem, né, Sadraque, hoje foi um movimento que teve sobre a decisão lá da prefeitura, né, de ganhar mais um tempinho, mas a luta continua ali na Casa de Passagem. Eu gostaria de que tu falasse um pouco sobre essa construção que vocês estão fazendo, mas que está pautada em cima do bem viver. E eu gostaria que falasse um pouco o que é o bem viver. Então, na verdade, o bem viver depende, né, de como que a gente, de cada povo, né, cada grupo, cada comunidade, cada pessoa, né, pensa o que é o bem viver, né? Eu acho que seria é uma pergunta muito legal para todos nós pensar como que a gente entende esse bem viver, né? Nós, o povo Guarani, por exemplo, a gente tem o nosso Nhanderecó, né, que para nós é a nossa busca e a nossa luta todo o tempo, né, para a gente ter o nosso Nhanderecó. E o Nhanderecó, pensando nessa questão do bem viver, ele é um mundo perfeito, né, onde a gente tem que estar, a gente vive, viver bem, né, e aonde a gente cada ação nossa, ela tem um objetivo do porquê que está acontecendo essa ação, né? Se eu tomo água, eu preciso entender sobre a água, sobre a vida da água, e eu preciso entender o que que ela vai trazer de benefício para mim e o que que eu posso fazer por ela. É sempre essa troca, né? Para a gente viver nessa harmonia, né? Se eu planto um alimento, eu tenho que conhecer dessa planta, dessa semente, desse alimento, entender como que ela vai me fazer bem e eu também tenho que saber o que que eu vou fazer por essa planta, né? Então, sempre a gente fala que quando a gente faz isso, a gente consegue ter esse bem viver, porque para nós somos filhos de um pai e de uma mãe, né? De um Criador e da nossa Mãe Terra. Então, nós precisamos dos nossos irmãos, dessa família, né, que são as plantas e os animais, né? Então, se eu pegar, por exemplo, nessa cabeça egoísta que eu tenho, né, de pensar só na minha família aqui, na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus filhos, né, nos meus netos, e eu falar assim, bom, eu quero viver bem com a minha família, né? Preciso viver bem com ela. Eu preciso da minha família e a minha família precisa de mim, né? Então a gente tem essa consciência com os outros seres, né? Com os outros elementos que estão nesse planeta. A gente tem que ter essa consciência. E aí vamos supor que, por exemplo, eu precise de um irmão meu, ou preciso de algo que ele saiba fazer, para mim poder pedir para ele esse apoio, eu preciso chegar com todo o respeito, pedir licença ou pedir para ele que ele me ajude ou me dê algo, né? E ele vai me dar no tempo dele, né? Vai me dar aquilo no tempo dele, porque a gente está vivendo nessa harmonia. Se eu não respeitar o tempo dele e não pedir licença e pegar algo dele
ou ferir ele para pegar algo dele, eu automaticamente vou ser punida pelas demais da minha família. Vou ser punida pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Alguma coisa eu vou receber por punição de eu não ter respeitado o meu irmão, não ter respeitado, não ter pedido licença, não ter pedido permissão para usar algo ou ter ferido nesse sentido. Então, nós trazemos o bem viver dentro dessa nossa família de seres vivos com todos os outros seres, né? Por isso que a gente fala, se a gente tem, por exemplo, dentro da minha família alguém que é deficiente, que é diferente, né, de nós vamos ter o maior carinho, a maior proteção por ele, o maior respeito, para que a gente consiga viver bem, se ajudar e ajudar também a pessoa, né? Então, dentro do desse modo de pensar o bem viver, nós precisamos incluir todos esses seres, né? Ser parte da nossa família, nós ser parte da família deles, né? Que são a mesma, que é a mesma família, né? Porque somos filhos de um pai só e de uma mãe só. Então, para nós, isso é o bem viver. E hoje eu vejo assim que os seres humanos eles são muito egoístas, né? Porque até quando Nhanderu criou nós, ele deu poderes para nós de pensar e de agir, né? E a gente usa esse pensamento e essas ações para matar os nossos parentes, nossos irmãos, né? Para destruir, a gente não pede licença e tal. Então, o mundo está sofrendo pelas reações também dos próprios seres, né? E eu sempre, às vezes, fico pensando assim, né? Até onde a gente vai chegar, até onde nós vamos praticar, né, esses atos de falta de respeito, esses atos de violência, né, esses atos de agressão, esses atos de tirar as coisas dessa natureza, né, que é onde a gente vive, nessa nossa casa, até onde que a gente vai fazer isso, porque perto deles nós não somos nada. Do que nós somos É, capazes, a né, gente de fazer. Porque perto deles nós não somos nada. O dia que a natureza levantar e ter sua reação, nós não somos nada, né? E aí sim, ele vem com toda aquela fúria, ele vem com toda. Porque eles não pensam, eles têm reação. E nós que pensamos, nós humanos pensamos e agimos. A natureza, os demais, né, os animais e as plantas, elas reagem. Então, o bem viver é saber disso, para a gente conseguir viver em harmonia, né? Parece que é algo longe de nós, parece que é algo que é impossível de alcançar, mas não é. É algo nosso mesmo, né? A gente precisa entender isso. Muito legal. No meu contato lá com o povo Caigangue, ali na casa de passagem, que estão no processo de luta, né, pela casa de passagem, durante um tempo eles falaram para a gente assim, a gente tá aqui nesse processo de luta pela casa de passagem, porque o artesanato, né, a cestaria, o que a gente produz, é a nossa caça. A terra se reduziu e agora a nossa caça é o artesanato, né? Como dar o bem viver para a família através da produção desse artesanato e da venda, comercialização desse artesanato, né? E eles estão fora do ambiente deles, estão fora do bioma, do habitat dele, para fazer essa luta aqui, né? Como que você vê esse processo de luta e como é que a gente pode pensar essas necessidades desses povos de sair do seu local para conseguir a manutenção do coletivo, das famílias? Como é que você está vendo isso? Porque tá muito expandido esse processo de sair, né? Os indígenas em situação de urbanidade, indígenas tendo casas queimadas, essas coisas todas que estão acontecendo, que é muito desse momento, né? Como é que você vê isso? Então, primeiro que nós, né, os indígenas em si, não estamos em espaços diferentes, nós estamos no nosso território, né?
Então, assim, essa é uma questão também que a gente precisa estar atento, né? Que, na verdade, todo o nosso território ele foi tomado, né? Ele foi tomado e a gente foi sendo colocado em espaços reduzidos, né? Fomos fechados nesses espaços e marcados, e hoje nem isso, né? Esses pequenos espaços também estão sendo retirados de nós e não tem, esse extermínio, né? Mesmo dos povos, assim, eu acho que o planejamento, né, desse sistema é a extinção dos povos indígenas, porque a gente vem nessa questão desse bem viver, desse bem comum, né? A luta nossa é por esse bem comum. Mas assim a gente vê assim que chega um momento que não tem mais como a gente sobreviver. Por exemplo, os melhores espaços de produção do nosso alimento, hoje ele é ocupado pelo agronegócio ou é ocupado pelas cidades, né? Em muitas terras indígenas, o alimento que é plantado, que é produzido lá, ele é muito mais perigoso, às vezes, do que a gente sair, vender o artesanato e escolher o nosso alimento que vamos comprar. Né? Porque além da planta que está dando lá, as nossas águas estão todas contaminadas, né? Pelo agrotóxico, né? Então, assim, não existe mais assim, não existe mais outros lugares assim que a gente consiga ter uma vida digna, uma vida plena, porque se tomaram tudo, estão tomando tudo, né? E cada vez mais. E quando a gente consegue ainda um espaço dentro de uma área, de uma terra indígena, ainda a gente vê muitas questões que estão sendo colocadas, né, dentro das políticas que ainda tentam nos manipular dentro das próprias aldeias, né? Então, assim, eu vejo assim que a gente precisa muito, nós precisamos muito, né, desse reflorestamento, primeiro, assim, desse entendimento também, né, desse reconhecimento que esse território, né, essa América, o Brasil, Florianópolis, em todo lugar, é um território indígena. E a gente precisa estar muito nessa tensão dessa luta mesmo pelas políticas públicas, né, para que a gente consiga acessar, ter esses acessos, porque eu sempre falo assim, são criadas leis, constituições, diretrizes, portarias e um monte de coisas que são criadas para garantir o direito dos povos indígenas, para garantir a existência dos povos indígenas. Se você lê, por exemplo, a Constituição Federal, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas aí, na realidade, o que acontece? Criadas essas leis, mas aí o próprio governo do estado, o governo do município, o governo federal e todas as outras autoridades usam desses recursos das leis que foram feitos para nós, para garantir a nossa vida dentro dos territórios, para garantir o nosso bem-estar dentro da comunidade, para garantir a nossa vivência, a nossa paz na comunidade, e mudam, invertem isso e tentam colocar como se nós fôssemos obrigados a cumprir aquela lei para o homem branco, né? Para o homem não indígena. A gente um absurdo assim pensar nisso, que, por exemplo, o Bolsonaro, para você ter uma ideia, ele né, aprovou uma PL da garantia, né, deixa eu lembrar aqui como que é o nome daquela lei. Regularização fundiária, que é um sonho para nós. Isso, a regularização fundiária, mas não é para nós. A regularização fundiária das terras indígenas, mas não é para nós. Essa regularização é para os brancos que querem entrar, tomar nosso território e nada de demarcação de terra, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar muito assim atento a isso. A gente precisa nessa luta cada vez mais lutar pela garantia dessas políticas públicas e todos, né? Todos, quando eu falo todos, assim, todas as pessoas que moram na cidade, mas principalmente quem está assumindo um cargo dentro da Câmara Municipal, dentro do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, seja lá no Conselho da Associação Comunitária,
reconhecer, lembrar, né? Lembrar lá de 1500, que aqui entraram dentro do nosso território, as caravelas chegaram aqui, e que o indígena está no território dele, a Os cidade estranhos que somos invadiu, nós. né? E aí ela tem que dar esse sustento, precisa dar esse suporte, né? Eu sei que é algo assim que às vezes as pessoas falam assim, a Queretil viaja ou a Queretil fica falando um monte de coisa, mas é uma realidade, né? Não, Se a eu gente não for acho que pé, você viaja, não. Você está muito correta, porque quando a gente pensa de uma reparação, essa é uma reparação primeiro de território. Primeiro reparar, devolver o território, não vai estar mais do jeito que estava antes, mas pelo menos o que é de direito que está garantido na lei. E aí depois reconhecer o pertencimento, né, desses povos como originários do Brasil. E aí, a partir daí, os outros direitos que foram referendados em leis, que sejam avaliados de maneira equânime, com atendimento e ouvindo a voz de quem está se sentindo, de quem é realmente de direito, né? O que não vem acontecendo, né? e aí eu sempre falo assim que a nossa maior luta dos povos indígenas é pelo território. Isso é muito forte para nós, né? Essa luta pelo território, porque se a gente tem território, a gente não estaria hoje incomodando ninguém, né? Para a gente conseguir fazer isso na cidade, tá? A gente tendo nosso território, a gente vai ter a nossa autonomia, a gente vai ter a nossa vida, né? Mas infelizmente essa é a maior riqueza também, né? Dentro desse sistema capitalista que sempre fala assim, todos os governos que passaram, todos, uns tiveram diálogo com os indígenas, outros tentaram criar políticas públicas dentro da saúde, da educação, outros discutiram várias questões do direito na lei, na Constituição, várias formas de diálogo. Mas nenhum dos governadores, nenhum dos presidentes lutaram e entregaram terra para os indígenas. Essa é a maior luta de todos os tempos, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, nessa era do governo Bolsonaro, é escancarado. Ele fala que ele não vai demarcar nenhuma terra indígena, mas os que passaram também não demarcaram, né? Alguns demarcaram algumas coisas, mas sempre foi através da luta, né? Então, acho que a gente precisa aceitar isso também, né? Aceitar, assumir e também ouvir, né? Como você falou aquela hora. Na verdade, querido, é como se começasse tudo de novo, né? É uma nova luta, foi tudo pro zero. Porque volta tudo para a justiça e aí os poderes que poderiam estar junto, eles estão contra. E aí é como se começasse de novo, como a Célia Chaquiabar fala, né? Como se o Cabral aportasse de novo e começou tudo daquela época, toda a invasão de novo, toda a briga pela terra. E tudo que foi conseguido nas lutas, agora tá em risco de perder, né? Então, como que é ser liderança num tempo desse? Como é que é ser liderança feminina num tempo desse, num contexto desse? Fala para mim. Para mim não, para todo mundo que está ouvindo aí. Eu acho que até o Marquito entrou para ouvir você. Eu estava rindo agora, quando a gente estava na atividade das mulheres, né? Que a gente fala assim, agora são outros 500, né? Que a gente já passou mais de 521 anos, né? Nessa luta, e aí quando a gente conseguiu alcançar, né? Começamos a conquistar algumas questões principalmente dentro das políticas públicas, aí vem alguém e fala, não, eu vou apagar tudo. Só que tem um porém, né? Eu vejo assim que nós, povos indígenas, nós estamos na linha da ponta ali, na linha de frente, fazendo essa luta por todos os brasileiros, né? Eu vejo assim, te- teve ameaça, teve perseguições, né? No período lá da Dilma, em outros governos, a gente teve
passamos assim um momento assim de muita perseguição, né, de muita violência também, as piores coisas aconteceram no outro governo, e a gente estava ali firme, forte, mas a gente tinha um monte de gente também que estavam ali, né? Agora, quando vem um outro governo e se revela descaradamente, né, dizendo que não, agora não vou fazer, libera arma, libera um monte de coisa e tal. E aí, muitas pessoas se acovardaram, né? Muitas pessoas já não querem nem dizer assim que, né, fez algum projeto, trabalhou pela questão indígena. Não, eu apoio, né, mas eu estou no meu canto. E aí, o que mais para nós, assim, por exemplo, agora, na semana passada, no mês passado, né, quando teve o acampamento do Levante em Brasília, a gente sofreu muito assim por essas ameaças, mas a gente falava assim, não, o governo a gente já está acostumado a pelear, né, a guerrear. Agora a gente precisa identificar quem de fato está do nosso lado, né? E aí eu falava assim, meu Deus, eu ficava indignada assim, doía muito para mim quando às vezes aparecia as pessoas falando assim, ah, eu amo a natureza, eu amo isso, eu amo aquilo, né? E várias coisas, e não fazer um movimento, né? Ou não falar, ou não citar, não fazer não mover, não fazer uma mobilização para proteger esse ambiente, essa natureza que essa pessoa está vivendo na harmonia, né? Porque ela está Seu mundinho de ela bolha. tá muito isso, né? E aí a gente sempre ficava falando, né? Aí até que teve a Catu, né? Que eu acho maravilhosa, essas mulheres aqui, né? Que elas ficam ali, de repente tem um rompante. E a Catu falava assim, cadê os iaguasqueiros, né? Os que tomam ayahuasca, né? Cadê vocês, né? Que querem ter a força, o poder da natureza, o animal do poder, né? Cadê vocês, né? Sabendo que as nossas medicinas são dos povos originários, né? Essa questão de como dizer que eu vou ter o meu animal de poder, né? Ele vem do nosso modo de vida, né? E aí, assim, a gente vê também esse olhar de exploração, ainda continua esse olhar de exploração, de olhar e dizer, não, se eu fizer isso com os indígenas, eu vou conseguir, né, dar um status, eu vou conseguir fazer um projeto, né, maior e conseguir me dar bem, né? Então, tipo assim, esse olhar de exploração. E a gente vem muito nessa luta de falar abertamente, de falar a verdade, né? A gente fala que os homens, eles são os guerreiros de ponta, que a gente fala assim, lança o arco, ele lança, né? Uhum. Vamos, ele vai e vai que vai. Mas aí a gente está vindo com essa questão de falar, de dialogar, de colocar na mente das pessoas o que está acontecendo. Então, nós estamos, né, muito fortalecido e muito alinhado nessa luta, porque a gente tem ainda um julgamento que vai acontecer, né, agora em agosto, no dia 25 de agosto, nós temos o julgamento da terra indígena Lacanochoclen, que eles trazem como base, né, a repercussão geral, a tese do marco temporal. E aí, de novo, né, coloco todas as terras que estão, né, com esse mesmo questionamento, né, para ser julgado todas as terras junto, né. Eu falo, inclusive, o Morro dos Cavalos é uma delas, né. Então a gente de novo, né, vai para a luta de novo, faz esse levante de novo para fazer esse enfrentamento contra o governo. Daí eu falo assim, nós estamos vivendo em outros 500, né? Agora a gente está levantando, né? Nós se levantamos, nós mulheres, né, com nossos corpos, com o nosso espírito, e agora a gente está, né, indo para a mente, indo para o corpo todo. Mas a gente precisa alertar, né? Que somos o povo brasileiro aqui, né, vivendo nesse governo. E a invasão, ela não aconteceu de novo só para os povos indígenas. Ela está acontecendo para toda a nação brasileira. E é disso que acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Porque os melhores planos desse governo não é para nós. As
a exploração, né, dentro da Amazônia, a exploração das matas, dos minérios, né, da mineração, não é para os brasileiros. Então, acho que a gente precisa ter essa consciência que a gente está vivendo, sim, em outros 500, de uma nova invasão dentro do Brasil, para todos os povos brasileiros. E a gente precisa fazer essa reação. Ou a gente, eu falo assim, ou a gente é patriota ou a gente não é, né? Porque eu vejo o pessoal falando muito desse patriotismo, mas estão integrando o Brasil para a Europa, para outros países, É, né? Porque todo esse planejamento não é nosso. Então, a gente está vivendo nesse momento, né? E a gente sempre está chamando assim, venham, venham lutar, porque é o nosso país que está nessa crise, né? A gente não é mais só uma luta indígena, né? Não é mais só, é uma não. luta planetária de todo mundo, de sobrevivência, de rios, de floresta, de animais e de biodiversidade, de bioma. Não é mais só a luta de um, é a luta de todos, né? E aí todos são chamados, todos têm que comparecer. É muito, para algumas pessoas é muito claro, mas para outras não. É só uma arvorezinha, né? Resgatando a dinâmica do Merongue. É só uma arvorezinha que eu vou derrubar, é só um copinho que eu vou jogar, é só um plástico na água. E aí, quando você vê, tem uma montanha de lixo, tem um deserto na Amazônia, e essa coisa toda é muito. A gente tem que estar chamando as pessoas para, principalmente nós, educadores, né, professores, a gente tem que estar chamando as pessoas para questionar. Será que é isso mesmo? É esse planeta que a gente quer? Esse bairro, essa casa, essa cidade que a gente quer? É esse modelo de mundo que a gente quer? Ou que mundo que a gente quer, né? E é um mundo para todos ou é mundo só para esses que querem, né, expandir os seus negócios, né, sua monocultura, essas coisas todas. Queria a importância dessa tua fala também. Tu foi a primeira do Congresso, assim, dos painelistas, que me deu o tema, né? Tu falou assim, eu quero falar da Mata Atlântica. Então fala um pouquinho agora, mas não fala tudo não, deixa o pessoal ficar com vontade de te ver e te ouvir lá no Congresso, né? Qual a importância dessa tua luta com a Mata Atlântica para todo esse esclarecimento do povo brasileiro de que cada bioma é importante e esse bem comum ele deve ser cuidado por todos. Sim. Então, eu sempre, quando vou falar da Mata Atlântica, eu fico emocionada, assim, sabe? Que é algo que é parte de mim, né? E aí eu sempre falo assim que isso, ele despertou em mim, assim, esse chamado, né, pela Mata Atlântica, quando eu fui para a Europa, né? Eu fui para a Europa para fazer uma fala sobre as queimadas que estavam acontecendo na Amazônia. E o que que eu vou falar na Europa sobre os povos indígenas, né? Eu vou contar a história do Brasil, eu vou falar sobre as caravelas que chegaram aqui, né? Destruindo. Essa é a minha história, a minha realidade, né? Então, eu fiquei, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assim nessa assim, minha cabeça, né? O fuso horário tudo mudou, né? E eu, de repente, eu estava na Europa e pensando assim, meu Deus, o que que eu vou falar? E aí as pessoas falavam assim, não, você tem que falar sobre os indígenas, mas você não pode acusar, né, os europeus. Ó. Não era bem né, o termo é mais ou menos nesse sentido. Como que eu vou falar, né, sem dizer, né, que o mundo tem uma dívida histórica com o genocídio, o ecocídio, né, daqui do Brasil, dos povos indígenas do Brasil. Então, para mim, assim, foi muito, mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo, assim. E aí, de pensar que as caravelas, elas vieram, né, desse Oceano Atlântico e abordaram, né, abortaram, né, aportaram dentro da floresta Mata Atlântica. Então, aquilo para mim, assim, eu tive que rezar muito. Eu tive que rezar muito, eu tive que incorporar toda a minha floresta para poder falar da floresta amazônica que estava em chama, né?
Então, assim, foi um processo muito forte, assim, para mim. E aí, então, quando eu fui falar fui me apresentar, eu me apresentei, né? Que eu sou do povo Guarani e moro na Floresta Mata Atlântica. E aí, a partir dali, veio, né? Veio toda essa missão hoje que eu quero compartilhar com todo mundo, né? E a Mata Atlântica, ela é o cinturão verde de proteção de todas as outras florestas. O nosso bioma é um bioma maravilhoso. Se a gente pegasse e conseguisse montar ela de novo, né, e colocar na mesma forma originária que ela era, né? Tanto das águas, das espécies e de muitas outras coisas. A nossa floresta é maravilhosa, né? É muito linda a nossa floresta de diversas espécies, né? Então, e hoje, quando a gente vem olhar e ver que a nossa floresta está toda devastada, ela tem pequenas porcentagens de áreas, né, verdes. E aí eu comecei a sentir, né, muito, muito forte, assim, essa missão. Por que que a gente não reflorestou a Mata Atlântica ainda? Aí, imaginar como que a gente pode fazer isso, né? De que forma que a gente pode fazer isso, né? E aí, assim, parece que é simples, é fácil, mas assim, como que nós vamos manter isso? Esse compromisso que nós temos que ter, né, de manter isso, né? Então, tudo isso, assim, quando eu voltei, né, coloquei toda essa questão da floresta Mata Atlântica para poder falar sobre a Amazônia. Então, eu consegui visualizar de lá o olhar também para nossas florestas. E aí eu vi muito grande esse olhar de exploração da Amazônia. Assim, foi muito, muito grande, sabe? O olho da Europa é muito grande para cima da Amazônia, para cima dos povos indígenas da Amazônia. E aí, assim, né, nesse contexto, hoje a gente olhando, né, e vendo de que forma está indo o mundo, a gente vê a necessidade mais urgente ainda de fazer esse reflorestamento da Mata Atlântica, porque existe um Salve Amazônia, ou ele é um Salve Amazônia disfarçado, né, que eu só coloco um hashtag no Facebook e falo, né, ou vou e faço uma plenária e falo sobre Salve Amazônia, ou eu vou olhar e dizer assim, não, eu preciso salvar a Amazônia, preciso captar recursos, né, para manter a Amazônia em pé, mas aí manter a Amazônia em pé, porque lá na Amazônia eu tenho muita água, eu tenho muito ouro, eu tenho várias coisas boas lá na Amazônia que a gente precisa, né? Se alimentar disso, nós precisamos disso. Então, tipo, essa proteção, ela vem muito disfarçada, né? Essa exploração, ela vem muito disfarçada de exploração. E aí a gente, depois que eu voltei de lá, que a gente começou a conversar, né, com vários movimentos, e a gente fala assim, gente, a gente precisa dizer salve a Floresta Mata Atlântica, salve a Caatinga, salve o Pantanal, para a gente salvar a Amazônia. Porque se a gente plantar árvore aqui, a gente conseguir reflorestar aqui, a gente vai salvar a Amazônia. Se a gente conseguir reflorestar o Pampa, reflorestar a Caatinga, o Pantanal, a gente vai conseguir manter a Amazônia. Se a Amazônia morrer, o resto já está tudo morto, né? Praticamente tudo morto. Então, é nesse sentido, assim, que trazer também, né? Daí eu falo assim, vou passar a bola agora para a Marta, e ela vai esse compromisso aí junto comigo agora de a gente fazer esse reflorestamento da Mata Atlântica, né? Então, a gente está nesse momento, sabe, de fazer esse reflorestamento, porque, por exemplo, dentro da Amiga, esse pensamento de reflorestamento é porque a gente também está pensando um planejamento, um plano de vida para os povos indígenas. E a gente quer que daqui 50 anos, quando os nossos netos, nossos bisnetos estiverem andando pela floresta, saiba que alguém lutou e conseguiu fazer essa recuperação. Então, é forte esse chamado, né? O cinturão da Mata Atlântica, ela precisa ser pintada de novo, né? Restaurada, recuperada, para a gente conseguir manter em pé
e proteger todas as outras florestas. Então, é mais ou menos isso. A... E não é pequeno, né? Então vamos chamar todo mundo, vamos chamar todas, todos e todes para fazer esse reflorestamento, né? Que essa ideia de ampliar a ideia de não. Acho que foi a Célia Chacriabá que falou que. Ou foi a Pancararu? Acho que foi a Célia, que falou assim, que não adianta você ficar pensando em reflorestar somente. Já tem que deixar o que está em pé ali, porque o que já está em pé já é menos trabalho para a gente reflorestar, né? Se desmatar, vai aumentar a área de reflorestamento. Mas quando você refloresta a mente, aí um pouco você já tira desse pessoal a ideia de cortar a árvore que o Merong estava lutando lá, né? isso aí. Deixa a arvorezinha lá na cidade. Vai ter a casa do passarinho, vai ter a casa dos insetos, vai ter a biodiversidade vai se recompor. Mas essa ideia da gente chamar todo mundo dar responsabilidade para aqueles que acham que esse é um problema dos indígenas. Esse é o problema deles, não é um problema meu. E aí o planeta está ficando mais quente, mais poluído, mais um monte de coisa, e a gente não conseguiu dar conta nem do nosso quintal, né? É. Olha, nós vamos terminar daqui a 17 segundos, e eu quero que tu dê o teu muito obrigado, boa noite, e a gente volta numa próxima. Eu agradeço e agradeço a todos que participaram.